a sua palavra inicial aí, dá uma boa noite para a galera aí, para a turma que está nos acompanhando, que vai chegar. Professor, primeiramente aí, boa noite, né? Que momento mágico, né? Que momento lindo que nós estamos tendo para poder conversar um pouquinho, né? Tenho certeza que aqui nós vamos abordar diversos assuntos, né? Que a gente trata, né, na nossa rotina interna e vamos ter a oportunidade de explanar para o nosso público, o pessoal que frequenta, o pessoal que visualiza, o pessoal que acompanha esse trabalho tão lindo que a gente vem fazendo há 2 anos aí na nossa cidade. Então, assim, deixar claro para o pessoal que essa live ela não se trata de uma entrevista. O professor participou de vários podcasts muito importantes. Teve um que o senhor fez, acho que foi ano passado, né? Que foram vários vídeos, né? Isso, quando há uns 3 anos atrás, né? Uns 3 anos atrás, Deus tocou no meu coração que tinha uma missão, né? E eu passei por um processo de discernimento. Eu já estava numa caminhada assim espiritual. Eu tive um encontro com Jesus no sentido que Deus estava me chamando para algo muito grande, só que eu não conseguia discernir. E há 3 anos atrás, o meu filho ele profetizou na minha vida e aí eu entendi mais ou menos o que Deus queria. Mais ou menos, professor, que eu estou caminhando, vivendo essa promessa, né? E aí a gente fez um podcast, onde nesse podcast a gente fez um resgate na minha vida profissional, tudo que eu vivi nos últimos anos, quando eu parei de jogar futebol, as coisas que aconteceram. E é mais ou menos o que, como se foi feita uma base, um alicerce, para viver o que nós estamos vivendo atualmente. Né? Mais ou menos isso que está acontecendo. Uhum. Aí isso foi naquele podcast lá atrás. Certo. Aí pronto, aí teve esse podcast, a gente teve um recentemente, agora há pouco tempo, onde o pessoal teve a oportunidade de aprender um pouco mais sobre todo o processo que o professor passou ao longo da sua jornada, biografia, né, a sua jornada esportiva e, posteriormente, a sua jornada como um gestor de projeto, como um coordenador de futebol, que a gente sabe que é uma tarefa árdua, porque lidar com pessoas sempre é um desafio devido ao contexto que cada um vive. E a gente está aqui nessa live de encerramento de fim de ano. A gente teve um jogo hoje adiado, né, para janeiro. Então a gente já encerra o ano com este vídeo, falando sobre impacto social. A gente vai falar sobre a importância que tem sido as mudanças que têm chegado no Instituto, agora do meio do ano para frente, sobre como é que reiniciou, na verdade, esse processo, né? No início deste ano, o professor retomando o futebol como um tema central, um assunto importante na sua vida. A gente sabe dos desafios que o coordenador tem passado na vida pessoal dele. Todos nós também estamos enfrentando, cada um a sua própria maneira, a sua própria bagagem na vida, né? Todo mundo tem as suas lutas. E essa live vai ser importante, pessoal, para vocês conhecerem o nosso instituto. Eu acho que a gente já teve a oportunidade de conhecer o professor mais profundamente, esse contexto esportivo e também da vida dele, pessoal, que é muito importante, porque a vida do coordenador, querendo ou não, ela é um contexto, ela é um preparatório para a gente entender como é que é o trabalho do professor Taniel dentro do Instituto. E essa live serve para a gente conhecer o Instituto. Acho que algumas pessoas têm acompanhado nossas postagens. Claro que não dá para saber tudo, né? Porque tem assuntos que são administrativos, tem assuntos que são dos campeonatos. Então, se o público nessa live vai aprender um pouco mais sobre como é que a gente tem feito o nosso trabalho, quais são os nossos planejamentos para esse final de ano, o que a gente está pretendendo para o próximo ano. E o objetivo dessa live é mostrar os impactos sociais, né? E mostrar a importância que é o departamento de comunicação que inicia aí no Instituto, trazendo já um upgrade, uma atualização, né? Professor, do final do ano passado para o começo desse ano, o senhor já estava retornando a esse assunto futebol? Qual foi o momento exato entre 2024 e 2025? Então, quando nós chegamos ali mais ou menos em maio de 2024, nasce o projeto na prática, né? Com aulas, enfim, no início bem simples, assim, como é que eu vou explicar? Uma caminhada bem inicial mesmo, assim, bem pequenininho, bem humildezinho. E a gente ali começou
com 6, 7, 8 alunos, lá em maio de 2024. Fizemos essa caminhada gigante. Durante esse processo aí, professor, aconteceu uma coisa muito séria, que daí a minha esposa foi diagnosticada com câncer, né? Na mesma hora eu refleti assim, meu irmão, será que é isso, cara? E aí, sempre que eu pensava em desistir, sempre vinha uma palavra de alguém, às vezes de um pai de um atleta, às vezes até de um atleta mesmo, a gente teve vários relatos. E isso foram pequenos estágios que foram fortalecendo a nossa vontade de não desistir, de continuar. E aí eu entendi que isso, querendo ou não, ia ser o nosso testemunho e é o testemunho dos garotos, né? Porque os garotos que estão lá sonhando, que estão lá almejando um futuro, eles têm hora que dá uma balançada também, né? E a gente ali no dia a dia com eles acaba sendo um instrumento para que eles não desistam, perseverem e continuem. E aí, quando foi em outubro ali de 2024, a minha esposa foi diagnosticada com câncer, eu tinha uma viagem marcada para ir para o sul do Brasil, visitar minha família, que eu sou lá de Criciúma, Santa Catarina. E nessa ida para lá, eu fui com meu filho, a minha esposa não pôde ir. A gente passou no Rio, e aí a gente visitou todos os estádios, meu irmão. Reviver aquilo tudo foi coisa mais linda. E no Maracanã, e lá no São Januário, e na Gávea, nas Laranjeiras, e a gente fez todo o contato, já fazia parte desse processo de ativar os contatos passados. Eu conversei com o Erasmo, que é um jogador do Fluminense, que jogou comigo. O Erasmo aproximou a gente ali com o pessoal do Fluminense. E assim foi. Nós chegamos ali para passar o Natal do ano passado lá em Criciúma com a família. E aí eu estava com tanta vontade de treinar e de dar treino, que eu passei aqueles 30 dias de férias, na verdade, com meu filho e com o sobrinho meu, o Devaí Neto, que é filho do meu irmão, do Devaí Júnior. Então eu fiquei com os dois, dando várias aulas. Aí lá em Criciúma já virou uma febre, que os meninos vinham jogar bola no campo à tarde, aí viu eu dando os treinos ali diferentes, os meninos já perguntavam, como é que é, professor? Você vai ficar aqui, vai dar aula para nós e tal? E eu já vivi um pouquinho disso lá naquelas férias, entendeu? Quando eu volto para cá, aí eu tomo uma decisão radical na minha vida, porque eu olhei para tudo que eu estava vivendo, olhei para minha esposa. Nós estávamos trabalhando na época com marmitas e tal, e ela, devido à doença, não conseguia tocar esse processo para frente. Aí eu tive que tomar a decisão. Então eu falei assim, não, cara, eu vou me ajoelhar, vou rezar para que Deus dê um discernimento. E ali, em fevereiro de 2025, já desse ano, eu tomei a decisão. Não, cara, eu vou fazer só futebol. Aí conversei com Deus, pedi para Ele me dar um discernimento de como seria esse processo, né? Porque era difícil. Eu tinha um campo e alguns atletas querendo fazer essa caminhada conosco. Apesar que o Instituto já tinha 1 ano funcionando já, né? Para tu ver como não é fácil. Aí esse primeiro ano a gente funcionou na informalidade. Ou seja, nós não tínhamos um CNPJ constituído, nada. Aí naquele mês de fevereiro eu me ajoelhei e pedi para Deus dar uma palavra, dar uma força. Aí Deus falou claramente comigo, ó, esse projeto não é seu, esse projeto é meu, e você só é a pessoa que vai tocar ele. E fica tranquilo que eu vou providenciar tudo. Daí eu olhei para aquele cenário assim, meu irmão, de onde é que vai vir as pessoas para ajudar? Mas enfim, aí fui lá, fechei a parceria do campo. Aí, em março desse ano, a gente começa os treinamentos aqui, em março de 2025, fazendo essa retrospectiva, né? Aí no início, eram 8 ou 9 alunos. Eu até lembro que lá em março, os primeiros treinos era com o pessoal da turma da escola do meu filho, do Adriel. Aí, naquele mês, a gente disputou a primeira competição do Instituto. Nós disputamos a Taça Potiguar de Futebol 7. E ali também, para mim, foi muito importante, Wagner, porque eu tomei a decisão ali que o nosso negócio era campo, entendeu? Futebol de 11, de grama ou gramado sintético, mas campo. Não, nem futebol de salão, nem futebol society. Eu entendi muito ali, ficou muito claro para mim. Por quê? Porque a minha experiência toda, há mais de 20 anos, é no campo, entendeu? Então, eu entendo muito daquilo ali. E aí... Aquela primeira competição foi bacana, vivi momentos maravilhosos com os meninos, os treinos eram tudo lindo, mas ali serviu para mim decidir que a gente realmente ia atuar no campo. Isso lá em março desse ano, de 2025. Aí depois começa a aparecer algumas pessoas, acho que pai de aluno, né? Alguém que aparece, vai aparecendo timidamente uma pessoa aqui e outra ali, né?
Então, aí, como Deus tinha dito que era dele, a obra, né? Daí eu falei assim, então pronto, agora o senhor vai mandar as pessoas que vão me ajudar, né? Porque aí eu tive um menino que me ajudou muito, o Wagner, no início, só que depois o Wagner não conseguiu continuar, aí o Wagner acabou que não deu sequência, né? Aí eu falei assim, meu irmão, sozinho tá difícil, por quê? Tinha hora que vinha meninos de 8, 9, 10, 11 anos, que a gente chama que é aquela primeira fase do futebol, que é a iniciação, né? Onde você vai trabalhar os movimentos motores ali, a coordenação do menino, você ainda não vai estar trabalhando as outras valências, né? E aí, tinha tantos garotos nessa fase, abaixo de 13 anos, como tinha os meninos de 14 para cima, que já queriam disputar competição, categoria de base e tudo. E eu ficava ali tendo que administrar aquilo, irmão. De hora que eu corria no campo, no treino das crianças, depois eu ia no treino dos maiorzinhos, eu me virava nos 30 ali. Mas daí Deus foi generoso, né? Quando foi no mês de abril, já chegou uma pessoa para me ajudar, o Luiz Mário. Hoje ele me ajuda muito. Aí sempre que dá os garotos menores, fica com ele. E eu foco um pouquinho mais nos meninos já na fase de pré-adolescência, né? Que é quando eles já estão querendo competir, disputar a categoria de base mesmo. Isso tudo lá no mês de abril. Só que daí eu já tinha recebido uma visita do César, que é um cara muito importante no nosso projeto, viu, Wagner? A gente já conversou internamente aqui na empresa, né, no Instituto, sobre isso. O César é aquele cara que vem com a mentoria, né? Ele é o presidente do projeto Suel, né, em Bahia Formosa, que trabalha com a mesma coisa que a gente faz, a parte social e a parte de alto rendimento, só que o César ele trabalha na parte de surf, né? O esporte dele é o surf. E aí o César, ele deu uma mentoria, ali começou a ficar muito claro as coisas, a gente fundou o nosso CNPJ, constituiu a nossa diretoria, né? Que é atual, que funciona hoje. E aos pouquinhos, cara, aquilo que Deus tinha prometido lá atrás começou a acontecer. Do nada, do nada. Assim que a gente fundou o Instituto, com o CNPJ legalizado, tudo certinho, a primeira coisa que aconteceu, a gestora falou que um contador ia me procurar. Aí o Fernando me procurou, um contador, que é dessa área de terceiro setor. Aí o Fernando, quando conversou comigo, eu falei assim, meu irmão, eu não tenho dinheiro para pagar o Fernando, cara. Como é que eu vou fazer isso aqui, cara? Aí, do nada, o Fernando não falava em dinheiro, entendeu? Ó, vou ter que tirar essa certidão, vou ter que tirar aquilo e tal. Eu disse, meu irmão, como é que eu vou pagar, cara? Esse cara já está trabalhando. Eu comecei a ficar preocupado. Aí, um dia, ele falou assim, cara, ele falou desse jeito assim, olha, Simão, você faz o bem e por você fazer o bem, Deus vai fazer o bem para você. Para mim, tu não precisa pagar nada. Eu vou estar aqui voluntário, vou fazer essa caminhada com você. E a hora que o Instituto ganhar o corpo, eu vou ser o contador, ou já sou o contador responsável pelo Instituto. Cara, ali eu tive a certeza assim, meu irmão, eu não tinha condições, tá entendendo? Não tinha condições, Deus providenciando. É porque o mais difícil em projetos assim não é você montar um time. Ah, vou montar um time. Cara, você pega a molecada gosta de jogar bola, você rapidinho você monta. Agora, quando você precisa de pessoas, né, dispostas, sabendo que não tem recurso nenhum, não tem nada para dar em troca, né? Você conseguir essas pessoas, criar aquela sinergia inicial para começar o trabalho de forma mais organizada, porque você não consegue ocupar todos os espaços, né? Ao mesmo tempo. Você precisa estar sendo ali, né? De apoio, Não, né? Deus é tão bom porque ele parece que ele que está conduzindo mesmo os passos, né? Por exemplo, em abril, para que eu me dedicasse mais no campo, fazer treinamentos criativos, porque querendo ou não, a garotada é moderna, né? O menino hoje, adolescente aí de 13, 14, 15 anos, se tu vacilar na tua forma de se atualizar, cara, ele te atropela, cara. Ele vai saber 3, 4, 5 vezes coisas mais do que você. Você tem que estar sempre se atualizando. Quando eu vi isso, eu falei, meu irmão, como é que eu vou conseguir fazer esse trabalho de campo e ao mesmo tempo mexer com essa papelada, não sei o que. Aí o Fernando ele vem para ajudar nesse sentido, né? Só que daí dentro de campo, o que eu percebi assim, que os meninos começaram a relatar para mim assim, professor, nós vamos jogar o quê? Professor, qual vai ser a competição? Qual que vai ser eu olhando assim, meu irmão, eu não quero mais jogar futsal, eu tenho que pelo menos ter 11 atletas bons aqui para jogar o campo 11. Cara, e aí quando eu comecei a pensar nisso, lá na frente, né? Pensar nisso ali no mês de abril, mais ou menos,
os meninos começaram a vir um atrás do outro, cara. Começou a vir um atrás do outro. Quando eu vi, nós já estávamos com 40, 50, 60, já teve dia de nós dar treino para 70, 70 e poucos meninos. E aí o que eu pude perceber, quando eu tive aquele momento ali com eles, né, aí vai falar sobre o impacto social que a gente gera desse projeto, porque quando eu estava ali com aquela turma toda na frente, a gente conversando das coisas futuras, sonhando o sonho deles, teve um menino, eu não vou entrar aqui em nomes, né, mas teve uma situação que me tocou muito ali no mês de abril, porque eu falava de Deus, que é um lema principal que a gente tem lá, eu sempre chego lá para os meninos e falo, pessoal, nós só estamos aqui porque Deus permitiu. Esse ambiente gostoso, um campo, uma bola, uma água gelada para tomar, esse sol maravilhoso. Cara, isso tudo aqui é providência de Deus. Vamos fazer dessa tarde a tarde mais linda que nós vamos ter nessa semana. E ali a gente começa nessa energia, sabe? Aí a gente sempre traz para o ambiente familiar. Eu digo, falo com eles, meu irmão, como é que está lá o pai, a mãe? Ah, professor, não sei o que. Aí você vê que às vezes a família não está 100%, às vezes o pai está separado, alguma coisa, você sente no olhar da criança, né? Aí eu falo, não, meu irmão, veja bem, família a gente não escolhe, família é um presente de Deus, então se for só você e a tua mãe, glória a Deus, meu irmão, entendeu? Você tem a maior mãe do mundo, ela faz o trabalho do pai, ela faz o trabalho do irmão. Meu irmão, que mãe maravilhosa você tem. Então a gente bota a família em primeiro lugar. E aí os meninos, querendo ou não, eles têm a confiança. Eu vejo no olhar deles, eu tenho um testemunho com eles, que eles se entregam, porque eles sabem que eu estou falando a verdade. Não estou ali falando para enrolar, para brincar, eu estou falando o que eu falaria para o meu filho, todos os dias. E aí eu digo, pessoal, beleza, Deus já está em dia, a família está ok, e o colégio? Como é que está o colégio? Como é que está na escola? Entendeu? Aí tem um menino, não vou falar o nome, mas ele estava mal em matemática, a avó dele me chamou de canto, falou, professor, dá uma atenção nele e tal, a nota dele em matemática, eu chamei ele, conversei e realmente bate, porque o pai, a mãe, a avó sempre vem pro meu lado pedindo para dar uma chegada nos garotos. Porque lá a gente, para jogar, para participar, a gente cobra que esteja no colégio, que esteja com boas notas, que tenha uma boa frequência, entendeu? É padrão. Aí depois que isso tudo resolve, eu falo, pronto, você está em paz com Deus, família está ok, você está bem no colégio. Agora vamos pegar a bola, vamos para dentro do campo, vamos fazer o que a gente mais gosta. Que aí é a hora de fazer o futebol. É lindo, essa sequência é linda, meu irmão, é a coisa mais linda do mundo. E aí, vai. Sim. Pode continuar. Aí você falou das pessoas que chegaram, né? Aí eu falei do Fernando. Quando é no mês de maio, acontece a bênção, que daí o nosso CNPJ sai, entendeu? O dia que saiu foi dia 12 de maio, um dia antes do dia de Nossa Senhora de Fátima, que é o dia 13. Eu sei aqui que eu tenho muitos meninos que são evangélicos e tal, eu não falo sobre religião com eles, apesar de eu ser católico, mas isso aqui não é ali, não é um culto, não é uma igreja, não é isso, mas o que eu puder passar de princípio, de valores espirituais, eu sempre vou conversar com eles por essa via também, mas daí a minha fé é a minha fé, né, cara? Eu não interfiro na fé deles, é isso que eu quero dizer. E aí o CNPJ saiu, eu já agradeci um monte a Deus, disse, ô Senhor, obrigado. Cara, quando o CNPJ saiu, na sequência, Deus manda uma advogada, a gente tem uma advogada que é lá de Curitiba, a doutora Júlia, faz tudo para nós, presta tudo, contrato, tudo que eu preciso. Eu falei assim, doutora Júlia, como é que eu vou pagar? Dela assim, não, depois você paga. Eu falei assim, pronto, Deus tá mandando um monte de maluco que nem eu, pô, fazendo um negócio sem dinheiro. Vamos trabalhar primeiro, né? Vamos trabalhar primeiro vem o trabalho. Aí eu achei que já tinha acabado, né? Já tinha acabado quando chega finalzinho de maio. Eu tô sofrendo, que daí eu bato as fotos, faço filme, aí eu mesmo posto no Instagram, fico fazendo aquela rotina toda manual, né? E eu dizendo para Deus, né? Eu falando assim, Senhor, tá na hora do Senhor, já que o Senhor tá mandando as pessoas, tá na hora do Senhor mandar um cara que entende, né? Porque eu queria fazer umas artes mais bonitinhas e tal, não consigo, não sei fazer isso aqui. Eu sei jogar bola, ensinar a jogar bola, mas apertar botão no computador eu não sei. E aí, cara, para minha surpresa, ali no finalzinho de maio, você manda uma mensagem para mim, e fala assim, eu gostaria de falar com o responsável do projeto e tal, eu lembro certinho do jeito que você comunicou. Eu falei, não sou eu, pode falar, já pensei até que era alguma coisa que tinha acontecido. Aí você disse assim, olha, eu vi que vocês fazem um trabalho bacana de acolhimento com as crianças e tal, e eu acho que o meu trabalho pode agregar o trabalho de vocês, cara. Daí, na hora que você falou aquilo, assim, meu irmão,
poxa, tudo que eu tô precisando, cara. Aí eu lembro que eu falei com a Júlia, né, com a advogada, falou, Júlia, tá acontecendo assim, assim, assado. Tu vai lembrar, a Júlia falou assim, não, peça para ele falar comigo, se ele É. quiser, a gente precisa fazer um contrato. Eu falei, pronto, então vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Aí a gente fez um contrato em 3 estágios, ela mandou para você, você assinou. Cara, depois que tu assinou, eu tinha certeza que era Deus, que daí você concordou com o contrato com a advogada, e você virou para mim e falou assim, não, Simão, agora vamos levantar as mangas, vamos trabalhar, faz a parte de campo, deixa que a parte do digital eu faço. Meu irmão, eu lembro que o nosso projeto era tudo azul, né, cara? Tudo azul. A primeira coisa que tu fez, tu falou assim, olha, essa cor é bacana, eu sei que tu é devoto a Nossa Senhora e tal, mas nós vamos mudar tudo para verde. Meu irmão, se tu soubesse como aquilo doeu dentro do meu coração. Então, você já percebeu que o nosso verde, ele é um pouquinho azulado, né? Ele não é um verde, verde mesmo, Palmeiras. Ele é um verdezinho assim meio azulado, né, e tal. Então, É quase e um verde cor do céu, um verde cor do céu. o azul ele permanece nos uniformes da coordenação técnica, né? Mas ali para mim foi muito importante, aí depois já vou te passar a palavra, que daí tu já vai entrar mais ativo no projeto. Ali foi importante para mim, porque assim, é como se Deus estivesse me provando, entendeu? Se eu era apegado àquilo ali, como se, poxa, é apegado ao Instituto, tá, então tu vai ficar o resto da vida, eu vou fazer o Instituto crescer, um dia tu vai ter um clube, categoria de base melhor do Rio Grande do Norte, coisa e tal, aí você vai fazer tudo, vai ser um massagista, vai ser o... Tá entendendo? Ali Deus pediu para mim pegar aquele projeto, aquele instituto que estava em vento e popa e dar na mão de uma pessoa para administrar junto comigo. Desde lá a gente deu play no negócio. Eu agradeço a Deus todo dia, você sabe disso. A gente tem as nossas reuniões e tudo que nós vamos fazer, eu falo para você, Wagner, para Deus tá aqui, cara. Deus está cuidando da gente, não é nem por mim, por você. Tem as nossas famílias envolvidas. Poxa, mas é por essas crianças. Tem menino que hoje tem 3, 4 anos de idade que nem sabe que nós estamos trabalhando para ele, cara. Um dia esse menino vai estar aqui, esse menino vai ser alcançado, nós vamos ter um caminho para esse menino seguir. Cara, é um negócio assim tão lindo, tá entendendo? Porque a gente não faz isso, que nem agora aí. Nós estávamos na live, aí a live não aconteceu, estava demorando para entrar. Não é por isso, não é pelo imediatismo. A gente faz pelo fruto que nós vamos colher lá na frente, cara. Aí eu tô muito feliz com essa fase atual, tá entendendo? Que a gente vem surfando desde maio lá desse ano. Se você quiser adiantar aí um pouquinho. Sobretudo, aí, complementando, né, o pessoal pensa assim, né? Quando eu falo pessoal, eu digo todo mundo que está inserido dentro do futebol de base, dos projetos, tá? Geralmente o pessoal pensa assim, tem que ter muita gente para fazer muita coisa. Na verdade, não. A importância, que é uma coisa que eu espero até o ano que vem, eu também ter lives onde eu vou explicar. Claro, vai ter live que vai ser conversa entre nós dois, vai ter live onde eu posso falar sozinho, vai ter live onde você também quiser dizer alguma coisa, você pode fazer a live também sozinho. E eu vou ressaltar sempre isso. É importante do voluntariado nos projetos sociais. É uma coisa que ninguém fala. Muita gente, às vezes, se envolve com projetos e não entendem. Talvez até entendam, mas aí, como você falou, imediatismo. Eu sei que todo mundo precisa, mas assim, gente, projeto social não é fonte de renda. O projeto social ele começa como uma iniciativa, ele tem a parte prática que você tem que realizar o trabalho, tem que causar impacto social. Essa questão de patrocínio, de apoio, são consequências de um trabalho bem feito, que as empresas elas analisam, elas vê, o poder público também está de olho, a população está de olho. Então, se a população está vendo, não tem como você fazer nada, vamos dizer, escondido. Tudo é às claras. É só você ir lá no campo, lá, você vê o treinamento, a gente vai ter uma agenda que vai ser desenvolvida de forma planejada para a gente fazer ação social. Então, o voluntariado ele surge disso, né? Talvez se a gente ficasse esperando profissionais remunerados, estivesse até agora esperando. Né? E uma consciência que eu tenho é de que, poxa, a área do futebol, a nível de departamento, assim, de trabalhar especificamente com futebol, é a primeira vez, certo? Então, assim, por que não fazer um estágio, né? Por que eu não posso utilizar isso como uma jornada profissional para ganhar experiência, para ver como é que é, chegar, sabe, sem ego,
ver como é que funciona a coisa. Claro que a gente encontra coisas que a gente vê que pode fazer melhor, certo? E é claro que quem trabalha com a população, para os garotos, tem que fazer o melhor que puder fazer. E o melhor que eu digo aqui é tudo aquilo que você sabe. Talvez não seja o melhor, mas é o que você sabe. Eu costumo dizer assim, que perfeição é você fazer tudo que você pode fazer. É a sua perfeição. É completo, é tudo que é de completo. Tem muito a ver com a entrega, né? Pô? Quando você entrega muito, é natural que o fruto que vai ser colhido é um bom fruto. Porque tu deu o teu máximo, você se entregou. Isso não foge muito de quem quer ser jogador de futebol, tá entendendo? Porque ele vai ter que entregar muito no diário, ali nos treinos. E o interessante, dentro desse apanhado aqui, fazendo essa retrospectiva, a gente vai começar a fazer vários trabalhos, tá entendendo? Você começa a dar uma outra cara pro Instituto. Eu consigo tudo aquilo que eu faço na prática lá com os garotos, desde do vestiário, da preleição, de uma estratégia que vai usar no jogo, um amistoso que vai fazer contra o ABC, contra o América, que são os times centenários aqui do nosso estado. Tudo isso, quando eu consigo passar para você esses conteúdos, você automaticamente transforma em belíssimas artes, belíssimas materiais digitais, que isso encanta os olhos, entendeu? É como se você visse aquilo que você está fazendo, que às vezes, muitas vezes, só está entre você e os garotos, e tu consegue transformar aquilo numa arte que às vezes retrata muito claro a rotina do nosso dia a dia. Eu queria conversar com o pessoal que está aí assistindo. Quando nós estamos ali no mês de junho, Wagner, eu percebo que eu estou já vendo jogos, né? Aqui a FNF, que é a Federação Norte-Rio Grandense de Futebol, ela está com as competições, categoria sub-15, sub-17, sub-20 só vai vir depois, e eu começo a assistir esses jogos, começo a fazer uma análise de desempenho, né? Fazer uma captação dos atletas que estão jogando nos clubes. E aí, como eu tenho bastante contato com os clubes que eu joguei, comecei a mandar muito material para o Criciúma, para o Atlético Paranaense, para os times tudo, para Ponte Preta, para alguns empresários de São Paulo. As portas se abriram de um jeito, os caras assim, poxa, negão, é isso aí, cara. Manda para cá, tal, tô precisando de um zagueiro canhoto, tô precisando do centroavante, a altura é essa. Eu comecei a viver esse mundo de novo e muitas portas se abriram. A gente conseguiu colocar alguns atletas no mercado, vindo dessa captação, e isso eu consegui entender o que é o social e o que é o alto rendimento. Tá entendendo? Porque o trabalho que a gente faz lá no GBB, a gente nunca fechou a porta para ninguém. Todo atleta que chega lá, se estiver acima do peso, se nunca treinou, se não sabe se vai jogar, se não sabe nem se gosta de jogar futebol, o cara é muito bem recepcionado. A gente não trata ninguém como número, as pessoas ali, elas têm uma identidade, tá entendendo? A gente faz o trabalho com eles. Tem período que eu tô com o sub-17 jogando alguma competição, aí eu boto o sub-17 com o pessoal que está no social. Cara, é o mesmo treino, é o mesmo tratamento, é a mesma situação. Claro, quando chegar no domingo, vou levar os melhores para jogar, que estão ali, né? Mas só que os outros eu vou dizer, não, vamos treinar mais, vamos potencializar, vamos chegar. Por quê? Eu estudando futebol, eu consegui chegar a um número que a cada 7 mil atletas que começam um trabalho de categoria de base ali no sub-13, 14, 15, cara, apenas um consegue virar jogador profissional. Tu tem noção do que é isso, cara? Tu trabalhar com 7 mil pessoas e só uma vai chegar? Aí como é que tu vai fazer um trabalho desse diário somente para essa pessoa que vai chegar? E os outros 6 mil e pouco que vão passar na tua mão durante aquele período? Tá entendendo? Qual o tipo de formação que você está dando? Então a gente viu o impacto social que esse projeto causa. Quando a gente tem essa diretriz para o negócio, então a gente viu que o projeto GBB ele não é para quem vai ser jogador profissional. Se um ou outro acontecer, Wagner, ótimo, a gente fala sobre isso nas nossas conversas. É o nosso sonho também, potencializar, capacitar ele para ele chegar lá no auge. Mas se ele não chegar, poxa, nós vamos ter deixado um legado para quantas pessoas, cara? Quantas pessoas vão voltar no nosso projeto como arquitetos, como advogados? Teve um dia que eu estava indo para a competição, o meu carro tinha uns 4 atrás, o meu filho na frente, nós indo para a competição. E eles começaram a conversar entre eles, daqui a pouco surgiu a conversa, o que eu vou ser? Ah, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu só escutando, né? Aí daqui a pouco eu vi, tinha um Arthur, que é um menino aqui de Nova Panamirim. Aí eu vi que ele estava meio perdido na conversa, eu falei, Arthur, qual série que tu tá? Ah, professor, eu estou em tal série.
Certo. Cara, deixa eu te explicar. Independente do que tu vai ser lá na frente, a nível de curso superior, de graduação, né? De profissão, cara, tem o Senac, tem o Sebrae, tem várias empresas que tu pode ir lá fazer um curso. Meu irmão, tu sabia que tu pode ser um eletricista bom pra caramba? Aí ele olhou assim, tu sabia que tu pode ser um torneiro mecânico bom pra caramba? Tá entendendo? Ali você tem esse poder de instruir os meninos para alguma coisa. Aí ele Dá virou um para mim sentido, né? quando nós descemos do carro, ele falou assim, professor, eu tinha dúvida do que eu ia ser. Aí ele falou para mim desse jeito, se eu não ser jogador, beleza, não vou ficar triste, mas vou dar o meu máximo. Mas se eu não ser jogador, eu vou tentar fazer uma faculdade de Direito. Eu estou falando devido às dificuldades dele, né? Já pensando que não é fácil, né? Porque você sabe. E aí ele falou assim, mas se eu não conseguir nenhum nem outro, professor, já sei. Eu vou ser eletricista. Eu gostei dessa profissão que o senhor falou. Ou seja, isso aí é o universo deles, cara. É o universo deles. E nesse mundo atual, onde os pais trabalham demais, a mãe trabalha demais, às vezes não tem tempo para estar o tempo suficiente com essas crianças. Querendo ou não, a gente tem que ter essa consciência que aquele pouco tempo que nós temos com eles ali no projeto, a gente pode estar ajudando eles nas diversas áreas da sua vida, não só dentro do campo. E aí entra na questão do fator de integração futebol e social, né? A gente vê, sim, tem muitos projetos que fazem o futebol ou então só faz o social. O Instituto Garoto Bom de Bola na Escola se integra, né? O futebol, ele não é assim, um objetivo, ele é um caminho, ele é um meio para alcançar um objetivo que pode ser um grande atleta, mas pode ser um grande homem, um grande cidadão, uma pessoa que vai ser grata pela atenção, porque a gente está dando atenção, né? E essas crianças, esses garotos, eles têm carências das mais variadas, né? A carência da figura paterna, a carência de atenção, de amigos, de Exatamente. atividades, né? Para se inteirar, né? Para se dedicar. Então, eu acho que esse é o diferencial do GBB, é um diferencial muito grande, que é justamente causar esse impacto através do social com o futebol, para que os jogadores eles não se tornem apenas produtos que, uma vez que não vão servir, vão ser descartados. Pronto, isso mesmo. E dentro desse processo aí da formação, né? Dentro desse processo da formação, a gente já conversou diversas vezes com você. Eu tenho um trabalho missionário. Desde quando eu respondi o chamado de Deus, eu fiz um trabalho missionário, faço, e esse trabalho ele está integrado junto com o GBB, entendeu? Alguns garotos já sabem, alguns garotos já acompanham, tem garotos que já conversaram comigo pessoalmente sobre essas situações. Quais são, professor? Por exemplo, a gente tem um plano assim muito claro, a partir agora de 2026, de a gente, ou mensalmente, ou de 2 em 2 meses, fazer uma visita num abrigo para idosos, tá entendendo? Ter aquela experiência ali de poder escutar uma senhora, um senhor de idade que está ali sentado, que já viveu tudo na vida, né, cara? Escutar ali a história dela e você ter essa caridade de estar ali ajudando. Então, os garotos sabem que a gente vai fazer esse tipo de visita. Tem um trabalho que é feito junto com o pessoal da Corrente do Bem, que é maravilhoso, que é visitar os moradores de rua, que eu já faço isso já há uns 4 anos. Os meninos, alguns já foram comigo, o meu filho sempre que possível vai. E dentro desse contexto aí, querendo ou não, você está mostrando a realidade, né? As diversas realidades que a nossa sociedade passa, né? Além disso, tem várias outras situações que a gente está planejando no nosso ambiente interno, para que a gente possa colocar em prática cada vez mais a partir do próximo exercício aí. É muito importante isso. Outro ponto de destaque, além de unir o futebol ao social, é incluir os atletas nas atividades sociais. Eu desafio aqui, né, quantos projetos vocês verão onde os atletas vão visitar, os atletas vão saber a importância que é fazer o bem para o próximo. Por quê? Eles vão jogar bola sabendo, pô, a vida é difícil, tem muita gente que está numa situação pior do que a minha, né? Tem pessoas que estão necessitadas de muito mais do que eu já tenho. Pô, eu tenho um professor aqui que me treina, pô, é um instituto que se dedica, né, às atividades, é um pessoal, eu tenho aonde ir. E tem gente que não tem aonde ir, o dia todinho dentro de um abrigo, é o dia todinho numa situação de rua. Então, eu acho que esse é um impacto social um dos mais importantes do Rio Grande do Norte. É o jogador ser incluído nas ações sociais, porque o futebol integrado ao social,
não é só fazer o social através do futebol, mas é levar os jogadores para o social, para que haja um enriquecimento de experiência. Perfeitamente. O nosso instituto ele não anda sem esse braço aí, tá entendendo? Esse braço ele está junto conosco, faz parte do nosso planejamento, do nosso corpo, e os meninos vão ter essa experiência. Os que já tiveram, ótimo, eu tenho vários testemunhos, e os que ainda não tiveram, que vão chegar, vão poder experimentar isso também. Quando nós chegamos ali para julho, para agosto, mais ou menos, eu recebo um convite do Riachuelo Atlético Clube. É um clube tradicional aqui. Aí eu entendi que é a bênção de Deus, né? Porque eu já tinha vários garotos, nós estávamos fazendo amistosos contra a ABC, contra a América. Aí os meninos já vivendo aquela experiência, empatando, ganhando, perdendo, vivendo aquela competição, né? E aí surge o convite para mim ser treinador. Esse convite surgiu a partir do momento que eu fiz um curso de capacitação lá na CBF, né? Fiz o curso da CBF Academy para treinador de futebol, já avisando para que o Instituto tivesse um patamar mais elevado, um trabalho de excelência entregue. E aí o presidente, seu Valdir, me chamou e eu falei para ele assim, olha, tudo bem, eu vou lá. Fui por amor, fiz um acordo com ele. A única coisa que eu exigi dele foi assim, cara, a única coisa que eu gostaria era que eu pegasse os atletas que eu tenho lá no Instituto que estão em potencial, que eu já observei que eles têm condições, e trazer eles. Daí ele falou para mim, não, professor, pode trazer. Se o senhor analisar que está no nível, pode trazer. E a gente foi jogar aquele campeonato estadual, foi uma competição belíssima, o time se entregou muito, nós tivemos mais de 15 atletas que estavam treinando no GBB, que foram para lá. A gente chegou nas finais, né, saímos na semifinal para o QFC, e ali foi uma experiência maravilhosa. O seu Valdir, ele conversou comigo, quando acabou, ali mais ou menos em setembro, e falou assim, professor, fazia tempo que eu procurava um profissional como você, pô. Então, para 2026, eu conto com o senhor aqui no nosso clube. Aí eu falei assim, nossa, cara, tudo que eu... Era um sonho, né? Por que era um sonho, Wagner? Poxa, eu estou lá no dia a dia com os meninos. Tem meninos que estão treinando acima da média, tem meninos que têm condições de chegar, tá entendendo? E aí você ter um espaço para disputar uma competição federada, um campeonato estadual, é belíssimo. E esse ano que vai vir, 2026, a gente deve estar à frente de todas as categorias, entendeu? A partir do sub-15 já. Então os meninos vão ser gerados muitas oportunidades, eles sabem disso, no nosso treinamento interno a gente já tem conversado, tanto que nós estamos disputando agora, final do ano, dezembro. Você falou aí que tem um jogo nosso adiado da Copa Cidade da Esperança. Nós estamos disputando Copa Esfera, Copa Cidade da Esperança. Os meninos já estão treinando em alto nível. Falei para eles que início de janeiro ali, no máximo na segunda quinzena, a gente deve ter treinos com mais frequência, já visando a performance física, técnico, tática, até mesmo psicológica, para que eles estejam no nível das categorias de base que nós temos aqui no nosso estado, porque eu não vejo, sabe assim, como eu vivi, eu não vejo muito longe. Às vezes eu vou jogar contra o América, não desmerecendo, o trabalho do América é maravilhoso, mas eu vejo que o nosso trabalho, se tiver uma sequência, uma diária, a gente consegue performar numa situação que a gente consegue chegar numa igualdade de condições para jogar um campeonato estadual com essas equipes, tá entendendo? Para mim isso aqui é um grande feito, cara. Que se nós continuarmos com humildade, trabalhando sério, os meninos entendendo o que a gente quer passar para eles, cara, eles vão performar melhor, eles vão avançar dentro da carreira dele, aí é que nem você falou. A princípio, não acha que vai chegar. Mas como ele não está pensando no imediatismo, e ele está se dedicando diariamente, lá na frente ele vai chegar naturalmente, pô. Ele vai ver que ele é um lateral igual o lateral do ABC, do América, e por aí vai. É importante frisar, pessoal, quando a gente fala assim dos nossos diferenciais como instituto, a gente não está querendo criar assim, um espírito de competição social com outros projetos. Pelo contrário, a gente chama a atenção, conscientiza para que essas coisas sejam implementadas também em outros projetos. Nós não queremos ser os únicos, nós queremos ser referência. É diferente, né? Então, é muito importante que você que é gestor de projeto, que está assistindo a gente, você que trabalha para projeto social, que receba essa mensagem. Vamos fazer da ação social, do trabalho com jovens, um trabalho de humanização e não só de mercado, que o mercado ele vai acontecer. Infelizmente, a gente vive num sistema capitalista que realmente tem a mercantilização de tudo, tudo tem um valor, tudo tem um preço. E é claro, as pessoas precisam comer, a gente precisa construir patrimônios, estruturas,
essas coisas que todo instituto quer ter. Qual instituto que não quer ter um escritório, quer ter um prédio próprio, quer ter um centro de treinamento tecnológico moderno, né? E tudo isso vem com dinheiro, né? Mas não apenas o dinheiro. Para chegar ao dinheiro, o dinheiro é o final. O meio é o trabalho. Então, assim, para nós no IGVB, o lucro não é o centro. E quando a gente coloca a cabeça no lucro, acontece um monte de coisa que acontece por aí, que nos deixa triste. Às vezes a gente conversa em off sobre coisas que acontecem aí a nível de projetos, que a gente gostaria muito que fosse de outra forma. Mas essa é a realidade, né? E a gente vai fazendo o nosso trabalho, aprendendo com o que há de melhor lá fora, e também não querendo cometer os mesmos erros que nós vemos que acontecem aí fora também. Então, por exemplo, ano que vem a gente vai sentar para conversar a respeito do time feminino. A gente tem um desejo de implementar não só departamentos sociais. É uma das nossas metas, isso mesmo. O futebol feminino, né? Trabalhar o social em outras frentes, por exemplo, com idosos, com dependentes químicos, que inclusive o professor também pode falar da experiência, né, de visitas para ajudar pessoas que têm problema. De repente, nós podemos ter um atleta que venceu as drogas e pouca atenção é dada para as pessoas que têm essa dependência. Eu faço um trabalho missionário lá em Monte Alegre, né? Lá em Monte Alegre, meu filho já visitou, tem alguns meninos que já visitaram também. É uma casa de uma fazenda de recuperação, então lá atende mais de 25, 30 homens, normalmente, que estão lá, naquele momento que estão recomeçando a vida. O que eu costumo dizer, cara? É aquele momento, Vale, que às vezes a família já não está mais olhando, a esposa já está cansada, a mãe já não acredita mais, os vizinhos já estão tudo falando mal do... Tá entendendo? E aí a gente vai lá com entrega. Cara, eu olho no olho daqueles meus irmãos lá, é a coisa mais linda que eu vivo, porque poder estar ali com eles. Teve um dia que eu organizei um torneio lá, a gente jogou um futebolzinho, né? Botei 6 de um lado, 6 do outro, e deixei 6 de fora, com mais 6 fiz mesmo que um quadrangular com eles lá. E aí eles assim, poxa, será que o Simão joga e tal? Eu comecei a dar uma pedalada e tal, aí eles se empolgaram, cara. E ali a gente viveu aquele dia um momento esportivo, uma competição, dentro de uma casa de recuperação, onde os meninos estão ali com uma outra situação, para ser inserido novamente na sociedade, tá entendendo? E o futebol, querendo ou não, é isso. Às vezes o cara tá jogando bola e esquece tudo que ele tá vivendo, porque o futebol, ele é gostoso. O futebol, ele alimenta o nosso corpo, alimenta a nossa alma. E lá, quando eu faço esses torneios, poxa, belíssimo. Eles foram para Recife, cara, porque essa casa é de uma comunidade lá de Recife, de Hamilton. E aí são várias no Nordeste, tem na Bahia, tem em Pernambuco, tem em João Pessoa, e aí eles foram jogar uma competição, cara. Aí lá nessa competição eles foram campeões, tá ligado? Entre eles, entre as casas, né? E aí eu lembro que o coordenador mandava as fotos para mim, o vídeo, aí Simão, para você, aos meninos e tal. E aquele dia eles ganharam, foi belíssimo, cara. Então, assim... Você é mostrando... O Instituto ele tem esse compromisso com a nossa sociedade, tá entendendo? Ele acredita na pessoa, ele acredita no ser humano. Seja o ser humano que passou por uma situação difícil, que está lá se recuperando, seja o ser humano que às vezes está numa situação de rua, desempregado, e a gente está ali tentando ajudar, tá entendendo? E os nossos garotos que estão ali dentro do projeto, treinando, se dedicando, porque querendo ou não, a gente está ali no dia a dia falando desses perigos, né, cara? Porque o mundo, ele está ali, se o menino, quando fizer nessa idade aí, 14, 15, 16, ele está conhecendo coisas que está lá fora, né? Você sabe disso. A internet, a namorada, as coisas que vão surgindo para ele, é tudo novo, ele está vivendo a adolescência, é tudo novo para ele, e a gente ali na humildade fica ali tentando ajudar, né, cara? Porque eu lembro, aí eu vou dizer aqui porque que sei de Deus, o meu filho, cara, eu não tinha esse relacionamento assim, próximo dele, tá entendendo? Mas porque eu era esse pai que trabalhava o dia todo e tal, correria, e não dava essa atenção. Aí quando fundou o projeto, partiu dele. E ali eu comecei a ter um relacionamento novo com meu filho, já vai fazer um bom tempo já, desde quando eu mudei um pouquinho os hábitos da minha vida. Cara, quem ganha é a família, cara. Você ganha pais novos, mães novas, filhos novos, relacionamento novo, a família fica curada, fica sadio, fica gostoso ser família. Ser família já é bom demais. Aí quando essas vertentes estão funcionando dentro da família, aí que fica bom mesmo, cara.
Tá entendendo? Porque tu tá com o filho, com a esposa, sem interesse financeiro. Ah, porque tem carro, ah, porque vai viajar. Nada, se tiver, ótimo. Obrigado, Senhor, graças a Deus. Mas se não tiver, tu pode ser feliz com o pouquinho que você tem, cara. Dá certo, tá entendendo? Verdade. A gente tá caminhando para 8h22. A gente tem mais alguns minutos, uns 10 minutinhos. Eu gostaria de fazer só uma descrição rapidinha sobre o que é um departamento de comunicação, tá, pessoal? Por que ele é importante? Porque é a minha área e é a minha contribuição para o Instituto, e através da compreensão que vocês vão ter a partir de agora do que é um departamento de comunicação, vocês vão descobrir qual é o papel da comunicação na transformação social, que é através do Instituto Garoto Bom de Bola na Escola, que a comunicação se torna real, ela impacta, porque o Instituto ele precisa se comunicar com as pessoas. O Instituto não tem uma boca, né? O Instituto precisa de um departamento que prepara a comunicação. Vocês sabem que a comunicação ela é falada, ela é escrita, né? Tem o audiovisual. Então, isso precisa ser planejado, estruturado, tem que ser criativo e tem que ter um papel social, né? Para trazer resultados. Então, assim, nós hoje, dentro do IGBB, nós temos um planejamento estratégico de comunicação. Tá? O que é um planejamento estratégico? As coisas não são feitas de qualquer jeito. Então, nós temos uma linguagem padronizada, uma estética, nós temos uma narrativa, nós temos uma filosofia de trabalho, uma política de trabalho interno, nós temos normas, código de ética, certo? Então, a comunicação institucional traz isso. Né? Então, nós temos organização de fluxos internos e externos, né? Que são o quê? Informações que a gente comunica entre nós e informações que são comunicadas externamente. Né? Então, por isso que é dividida a comunicação interna e externa. E, além disso, nós temos um relacionamento com apoiadores. As pessoas elas pensam que, eu também tenho um departamento de comunicação. Comunicação não é só você ter uma pessoa que faz postagem na rede social. Isso aí é o social media, certo? O departamento de comunicação, sobretudo, ele cria um relacionamento com os apoiadores, com parceiros e com a sociedade. Então, ele vai criar programas, ele vai criar campanhas internas, externas, ele vai estar presente em campo, vai estar presente nas reuniões, né? Ele vai apresentar uma política de comunicação no qual todos os outros departamentos se baseiam para saber qual é a melhor forma de comunicar com o público. Tá? A gente sabe que departamentos, por exemplo, jurídico, tudo que tem a ver com jurídico é centralizado. Então, tem o departamento jurídico, departamento contábil, tudo que tem a ver com contas é centralizado no departamento, não tem a centralização do coordenador. Danielton, ele é o cabeça, é o fundador, ele é o coordenador. É claro que nós vamos sempre integrar no nosso trabalho a visão, né, que ele nos traz, a experiência que ele nos traz, as ideias que ele tem, porque, querendo ou não, o IGBB, como qualquer outro instituto, vai refletir o seu fundador. Né? Então, o IGBB ele acredita muito na autonomia dos departamentos, confia nas pessoas, confia no trabalho. A gente vai ter pessoas no jurídico, vai ter pessoas no contábil, vai ter pessoas no departamento de futebol, departamento social. Ano que vem vai ser o ano social do IGBB, se Deus quiser, totalmente reforçado, e o departamento de comunicação vai estar atuando nessa área para levar, para expandir ainda mais o departamento de comunicação. Uma outra listagem, né? Tem alguns erros que nós evitamos ao termos um departamento de comunicação. Por exemplo, a gente percebe que existe muita comunicação reativa e improvisada. As pessoas fazem as coisas improvisadamente. Faz aí um post, faz aí tudo improvisado. E a comunicação não é assim. Fazer bem feito é fazer aquilo que você aprendeu na sua área. Então, se você estudou aquilo, é importante que as pessoas tenham tido o mínimo de capacitação nas suas áreas. Por exemplo, hoje o Daniel ele é técnico, coordenador, porque ele tem capacitação na área. Não significa que uma pessoa que não tenha não possa fazer um bom trabalho. Não é isso que a gente está querendo dizer. Está querendo dizer que áreas técnicas, por exemplo, o engenheiro tem que ser formado. Se a gente vai pegar hoje uma maquete, né, vamos construir um centro de treinamento, a gente não vai entregar isso para uma pessoa qualquer, sem ter habilidades técnicas e capacidade. Não é isso? Outro ponto é também a falta de identidade visual e narrativa. Muitos projetos têm muita dificuldade com isso. Como tudo é improvisado e não tem identidade visual, então você não sabe com quem você está falando. Você não sabe se aquela postagem é institucional, se ela é pessoal, se ela é uma postagem que foi publicada com interesses pessoais. Não, tudo tem que ser institucional.
E o IGBB tem essa mentalidade, essa visão. Hoje o coordenador Taniel, tudo que ele faz, ele tem humildade, né? Ele sempre fala, Wagner, você acha que isso aqui é importante? Porque isso é alinhar, pessoal. Vocês dos outros projetos, a gente quer muito ser referente nisso, que nos unir como projetos. Os projetos têm que melhorar nesse quesito, saber comunicar melhor, confiar nas pessoas e deixar de centralizar os trabalhos. Porque isso não é trabalho social. Então o IGBB ele tem essa percepção de que se tudo for centralizado numa figura, ou se tudo for centralizado numa identidade, seja ela externa ou interna, a gente não vai conseguir expandir os trabalhos. A gente, para chegar na favela, a gente tem que ter um trabalho planejado. A gente não pode simplesmente, né, Daniel, chegar lá e ir invadindo, entrando na casa das pessoas. Tudo tem que sentar e tem que ter um grupo. Quando a gente quer centralizar as coisas, a gente fica muito limitado, entendeu? O nosso trabalho ele fica míope, fica pequeno, ele não alcança, não tem um alcance que nós tínhamos sonhados. A gente, como você falou, quando nós vamos fazer qualquer coisa, tem um planejamento, a gente conversa, tem hora que a gente fica 1 hora falando sobre um determinado assunto, e aquilo ali depois que vai gerar uma tomada de decisão de como nós vamos estar comunicando aquilo. Então hoje a gente funciona isso, é um instituto mesmo. A gente tem vários departamentos que se comunicam entre si. E o importante lembrar, o Wagner, já pensando para 2026, que essa live é uma live de retrospectiva, né? A gente vai fazer outras no futuro, então a gente acredita que uma vez por mês vamos estar aqui tratando de assuntos diferentes. No último dia 20 agora, nós tivemos a nossa confraternização, cara, entendeu? Foi um momento, nossa senhora, cara. A gente teve um momento de espiritualidade, de louvor, de lanche, cara, as crianças tudo felizes, adolescentes. E o que mais me chamou a atenção foi o jogo que nós fizemos de pais com os filhos, cara, tá entendendo? A satisfação deles de dar um drible no pai, tirar uma onda, dar um chapéu, enfim, foi maravilhoso, cara. Isso aí, você vê a felicidade da família. Para 2026, não vai ser diferente, você sabe disso. Nós já estamos com o planejamento quase todo pronto, né? E é um ano que o Instituto provavelmente vai dar o salto de crescimento, que a gente deve participar de alguns editais, e se Deus quiser, se for da vontade de Deus, vai chegar algum tipo de recurso um pouquinho a mais, para que tudo aquilo que nós planejamos, a gente possa colocar em prática. Então, assim, aguardem, vem um 2026 aí cheio de esperança, cheio de coisas novas, aqui esses dois aqui, com mais outros irmãos nossos aí, tentando entregar o melhor para vocês, e é isso. Eu, antes de você concluir, vou deixar você concluir, eu já queria fazer um convite aqui, pessoal. Dia 15 de janeiro, nós estamos num pequeno recesso, hoje é dia 27, já passou o Natal, todo mundo se aproximando da festa do Ano Novo, mas dia 15 de janeiro nós vamos fazer uma grande avaliação lá no campo do Zé Maia, depois nós vamos vai estar nas nossas redes sociais. Então, garotos nascidos em 2012, 2011, 2010, 2009, venham para cá, é o momento de você aparecer, é o momento de você mostrar o teu talento, porque esse ano nós temos um campeonato estadual para ser disputado, e nós vamos estar fazendo uma avaliação, que é quando a gente retorna nossas atividades novamente. Então, guarde isso aí na agenda, dia 15 de janeiro, quero ver todo mundo lá, para a gente dar o play no nosso 2026, em nome de Jesus. Tem uma mensagem aqui do Jaquedan, parabéns pelo trabalho, estamos aqui em Criciúma, torcendo sempre por vocês. A nossa amiga é Jaquedan, acredito que seja Jaque Daniel, ou alguma coisa assim. Acho que é a Jaqueline, eu acho, Jaqueline. Pronto. Outra coisa, eu quero agradecer ao Instituto Garoto Bom de Bola na escola, né, por essa receptividade do nosso trabalho. A gente está buscando trabalhar dentro com bastante senso estético e organizacional, né, vencer um pouco mais essa cultura do improviso que domina o mundo, aí, o imediatismo, né. Nós aqui no Instituto Garoto Bom de Bola, nós não temos medo de perder o controle, nós sabemos no que cremos e onde nós queremos chegar, nós sabemos a quem ajudamos e temos muita convicção de que temos feito um trabalho muito bom para quem não tem recurso nenhum. É importante frisar isso, que o Garoto Bom de Bola na escola hoje aposta realmente no trabalho e na qualidade mesmo. E eu digo para vocês, viu, é possível sim fazer projeto social com pouco recurso. Não caiam nessa. É possível fazer muita coisa. Claro que não dá para fazer tudo, mas dá para fazer, olha, com força de vontade, amor no coração mesmo pelo que faz e também amor pelas pessoas, você consegue fazer.
né? Nós queremos fazer aqui um chamado para que vocês sejam voluntários de projetos sociais. Procurem o Taniel lá no privado, nós somos muito abertos ao contato. Aqui não tem burocracia institucional como tem por aí, que o pessoal fecha a porta, que a porta é aberta, venha, fale mesmo, bota a cara, quero ajudar, posso fazer isso, isso e isso, certo? Que aqui a gente acredita nos valores e no talento das pessoas. Eu vivi isso nos últimos meses aí, cara. Teve vó do menino que vem e ajuda, teve pai de atleta que vem e fala, poxa, professor, eu queria ter mais tempo para poder estar aqui com você. Eu vejo, entendeu? Quanto essa família está crescendo. E eu tenho o pai do Edson, camisa 5, volante nosso do Sub-16. O pai dele é um senhor, né? Eu vi que está ali sonhando, o sonho do filho, gosta de ver o filho jogar. E nós estávamos disputando a competição e ele virou para mim e falou assim, professor, o ano que vem eu vou vir para cá te ajudar. Pô. E aí fica catando as roupas e tal, e não sei o quê. Aí eu fico vendo assim, meu irmão, tem tanta gente que é IGBB nem sabe que um dia vai estar aqui nos ajudando, porque o GBB vai ser grande. Ele já nasceu grande já, porque foi Deus que fez essa obra nascer. Cara. A gente segue fazendo um trabalho, prestando contas, com transparência, né, fazendo mudanças estruturais quando elas forem necessárias, né, nós mantemos a imagem, né, para despertar nas pessoas, com identificação e não pena, né, o Instituto Garoto Bom de Bola na Escola, ela tem autonomia, ela sabe o que está fazendo, então nós queremos despertar nas pessoas motivação, positividade, confiança nas pessoas, trazendo talentos, confiando na capacidade dos atletas, né? Tendo visão de longo prazo. Tá pertinho de terminar, já está próximo, Wagner, de terminar? Quando for terminar, me avisa que eu quero deixar um último recado aí para os meninos. 5 minutinhos. A gente luta todos os dias para vencer qualquer tipo de precariedade, né? Então, a gente sabe que quanto mais a gente absorve o talento das pessoas e traz elas para o nosso lado e ajuda as pessoas, mais a gente é ajudado e mais a gente se torna rico de valores, rico de ideias, rico de exemplos. E hoje nós temos um diferencial, né, com base nisso. Nós trabalhamos com humanização dos jovens, trazemos impacto social muito acima do mercado, né, de mercantilismo. A educação é o pilar hoje do Instituto, né? A gente sabe que nem todos vão ser atletas profissionais, então por isso a gente pensa realmente em transformar o Instituto cada vez mais em um centro de educação, trazer cursos, fazer parcerias educacionais, educativas. Nós queremos também trabalhar muito o desenvolvimento físico, mental e educacional dos atletas, né? Então hoje nós podemos contar, hoje nós temos o Ação Simão Social, que é um departamento que está em crescimento, o 2026 vai crescer ainda mais, o Hub de Talentos, que é levar os jogadores para os times que realmente nós podemos levar e não ficar fazendo promessa. Nós trabalhamos com o pé no chão e com realidade, com contatos reais e dentro das possibilidades de cada um. Nós temos hoje um programa de expansão que vai nos capacitar e possibilitar que a gente leve o projeto para outros municípios. Hoje nós já estamos praticamente em dois lugares. A gente já pode falar da questão lá do campo no... Tá bem para fechar. Os meninos que estão treinando, já comentei com eles, mas a gente deve, em janeiro, já ter uma outra unidade para os nossos treinamentos também, que faz tudo parte desse programa de expansão que nós ficamos, acho que uns 3 meses planejando ele. Não foi nada. E além de tudo mais, a gente está trabalhando, né, professor? Não para, né? Então, a gente está organizando também um organograma, né, que a gente sabe que vai vir outras pessoas com o passar do tempo, então a gente tem que ter bem estabelecido as diretorias, as áreas, né, o organograma bem definido, o plano de comunicação, nós temos política, eu estou terminando agora a política de comunicação institucional, vai ser muito interessante para a gente organizar esse departamento cada vez mais, e a organização do portfólio, que está sempre sendo atualizado, né? A gente vai estar sempre enriquecendo com mais... Foi feito até o meu portfólio individual, né? Fez o do Instituto, daí fez o meu, né? Aí quando eu postei, teve umas 2 pessoas que ligaram para mim, eu falei assim, Wagner, eu tô com medo de alguém me chamar para trabalhar em algum lugar agora, meu irmão. Daí ele falou assim, tu não pode não. É do Instituto. Né? Porque o portfólio do coordenador é importante, porque através do currículo dele, através da experiência dele, que a gente constrói
né, a nossa mentalidade esportiva, querendo ou não, a gente vai refletir sim a experiência do professor, né? Então hoje nós trabalhamos com essa transparência como valor institucional, que é estar se comunicando com vocês. Nós vamos fazer essa live várias vezes. Se Deus quiser, Deus abençoar, a gente começar a receber algum apoio, vamos estar fazendo relatórios semestrais, tá? E anuais também, de prestação de conta de tudo, né? Documentação das nossas ações. E qualquer pessoa, né, que vai assistir agora ao vivo, às vezes você conhece alguém que tem um mercadinho, uma gráfica, alguém que está aí perto de você, que você sabe que tem um coração bom, generoso, que possa nos ajudar, você encaminha essa live, encaminha um post nosso, ou dá o nosso contato para conversar conosco, né? Qualquer tipo de ajuda, né? Às vezes o cara acha que para ajudar o Instituto ela tem que dar não sei quantos por mês. Não, cara, às vezes você dá o descartável, que a gente usa ali, os copos plásticos, já tá nos ajudando, entendeu? Aí a gente tem um plano para que a tua marca seja exposta no nosso Instagram, no nosso fardamento. A gente está com um fardamento novo agora, tá para colocar uma propaganda ali na frente, nós vamos jogar as competições com ele, enfim. Venha fazer parte conosco, venha fazer a caminhada conosco, porque nós só estamos no início só, cara. O Mirassol, que está disputando a primeira divisão agora do Campeonato Brasileiro, né? Conseguiu vaga na Libertadores. Até hoje eles têm um patrocínio deles lá, que é um Guaraná, se eu não me engano, é Poti, não sei o quê. O cara falou lá mesmo, ele começou conosco, quando nós nem série tinha lá atrás, e agora nós somos série A e vai ficar com ele. Se nós somos dela na frente, mas nós vamos valorizar esse nosso patrocinador. Cara, nós não somos o Mirassol, mas o nosso coração é bem parecido com o das pessoas que geram o Mirassol, porque a gente não está aqui querendo nenhuma pessoa para ser o bambambam que vai resolver os nossos problemas. Não, nosso problema que resolve é Deus, pô. Mas a gente precisa de pessoas que sonhem conosco, que venham aqui, que queiram agregar a marca dele e nos ajudar. Já vai fazer 2 anos, cara. Nós ainda não temos um patrocinador, entendeu? Não temos uma pessoa que nos ajuda. Quem sabe não é você, quem sabe tu não conhece alguém que possa nos ajudar nessa caminhada. Mas, enfim, eu quero concluir aqui, Wagner, uma mensagem para quem está aí nos assistindo agora e para quem vai assistir depois, que você vai fazer os cortes, vai botar no Instagram, enfim. Cara, quando Deus botou isso aqui no meu coração, é muito forte o que eu vou te falar, cara. Eu tinha todos os argumentos para desistir, cara. Todos. Tá entendendo? Eu perdi o emprego, a minha esposa ficou doente com câncer. Meu irmão, aconteceu tudo, uma avalanche. Eu poderia ter dito assim, não quero isso aqui, cara. Para que eu vou doar o meu tempo para os outros? Para que eu vou doar o meu tempo para o fulano? Não dá. Entendeu? Tudo se desenhou para isso, cara. E a minha esposa segurou na minha mão e falou, não, faz 25 anos que eu estou com você e o teu olho nunca brilhou tanto. Eu só vejo o teu olho brilhar assim quando você está lá com a tua família, lá em Criciúma. E o futebol fez o teu olho brilhar de novo, então a gente pode passar até dificuldade, mas você não vai abandonar esse projeto, porque esse projeto é um presente de Deus na tua vida, você ainda não consegue ver, mas lá na frente você vai ver isso. E eu quero que essa mensagem vá para você, filho. Eu não sei o que você está passando, não sei qual dificuldade está acontecendo na tua casa, não desista. Não desista, Deus tem um plano maravilhoso depois dessa montanha que você está vendo aí na frente dos teus negócios, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado, boa noite para vocês. A nossa live vai ficar disponível no YouTube, tá? Eu vou fazer a edição, vou deixar lá vai ficar mais bonitinho do que aqui, que vou editar, né? Vai ficar uns cortes, tudo exato. Tá certo? Boa noite e fica com Deus. Valeu! Yeah.